Você está no aperto, está sem grana e, infelizmente, chegou ao ponto de você estar com seu nome inscrito em algum desses órgãos de proteção ao crédito, tipo Serasa ou SPC, e de repente vem aquela preocupação: pô, será que eu vou continuar estudando? E na hora que eu for entrar no meu cargo, eu vou ser impedido? Ou de repente eu não vou nem prestar a prova porque vão me impedir antes? Rola um pouco dessa confusão. Quem tem o famoso nome sujo pode prestar concurso e, se prestar, pode assumir o cargo? Fica com a gente até o final, que a gente vai conversar sobre isso e a gente vai detalhar um pouco aquela decisão recente do STF. Fala, galera. Eu sou o Diego, estou sempre aqui com o Júnior, o maior concurseiro dos concurseiros acima de 1,85 m, é o melhor que eu conheço. Fala aí, Júnior. E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? A gente é aqui do site mentedeconcurseiro.com. A gente está sempre aqui pelo YouTube, com vídeos sempre terças e quintas, ali perto do horário do almoço, sempre ali em torno de meio-dia tem vídeo novo. Tem episódio novo lá no podcast na Spotify toda quinta-feira e post novo no site todo domingo, quando esse que vos fala não atrasa na escrita. Então já lembra de se inscrever aí no canal, deixar o joinha, deixar aquele like e lembra também de deixar nos comentários aquela sugestão para os próximos vídeos, porque isso é o que ajuda a gente a criar o conteúdo que seja de interesse de todo mundo. Beleza? Então vamos para o assunto de hoje, que é: quem tem nome sujo pode fazer o concurso, não pode? Como é que tá isso aí, Júnior? Bom, até antes da gente falar especificamente sobre isso, é importante a gente entender o que seria o tal do nome sujo. Entre aspas mesmo, né? Porque, enfim, e como que isso também pode afetar a vida financeira de uma pessoa. O que a gente chama de nome sujo é basicamente como a galera chama as pessoas que têm o nome inscrito nas instituições de proteção ao crédito. As mais conhecidas do público normalmente são o SPC e o Serasa. Existem outras, mas essas duas aí elas são as mais famosas, né? Quando uma pessoa não paga uma dívida, por exemplo, essa informação ela pode acabar sendo registrada nos bancos dessas instituições. Normalmente funciona assim: uma pessoa às vezes não paga uma dívida para uma empresa, por exemplo. Aí essa empresa, ela avisa esses órgãos de proteção de crédito, como a gente falou, talvez o SPC ou o Serasa, da existência dessa dívida. E esses órgãos, eles vão entrar em contato com a pessoa que não pagou essa dívida respectiva, e esses órgãos de proteção ao crédito, eles entram em contato para dar um prazo para o devedor pagar. E se a pessoa não pagar, aí sim o nome dela vai ser incluído nessas listas de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa. Daí que a gente fala que a pessoa está com o tal do nome sujo, né? Quando ela entra para as listas desses órgãos. E, claro, isso pode causar consequências negativas para a vida financeira da pessoa, como dificuldade de obter empréstimo, financiamento, abrir conta corrente, conseguir cartão de crédito e por aí vai. Mas aí que vem a pergunta que é chave do vídeo. E se uma pessoa com um nome sujo quiser prestar concurso público, ela pode? Isso é possível? E a resposta é: como regra, sim, é possível prestar concurso público, mesmo com o nome inscrito no SPC, Serasa ou nessas outras instituições de proteção ao crédito. Especialmente para esses concursos que a gente sempre fala aqui, esses concursos de nível médio que caem em matérias de direito, como técnico do TJ, do Ministério Público, procuradorias, defensorias e vários desses outros, você não vai ter impedimento nenhum. Isso porque, para prestar concurso público, não é exigido que a pessoa tenha algum histórico financeiro impecável ou qualquer coisa do tipo. O que é exigido é que ela atenda aos requisitos específicos que estão em lei, né, daquele cargo que a pessoa vai concorrer. Aí entra, por exemplo, formação acadêmica, idade, entre outros requisitos. Mas aí eu falei agora, na resposta como regra,
é possível prestar os concursos, o que significa que tem algumas exceções. Mas agora, sinceramente, eu acho que você nem deve se preocupar muito com essas exceções, não. É que existem alguns concursos em que é feita uma investigação mesmo da vida pregressa dos candidatos. E em alguns deles, o nome sujo pode, e repara essa palavra, pode ser um impedimento para a posse. Repara que eu não disse que vai impedir a posse, mas pode impedir. Isso lembrando que o edital do concurso público ele deve dizer que vai haver essa investigação social. Isso acontece em alguns cargos muito específicos, como, por exemplo, alguns concursos para carreira policial, por exemplo, ou em alguns concursos muito específicos da área bancária, de funcionários que lidem diretamente com valores. Mas são cargos bem específicos e isso também é bastante controverso. E não seria nem o caso desse concurso do Banco do Brasil que está acontecendo agora, por exemplo. Como eu disse, isso são exceções que eu acho que não cabe a gente aprofundar aqui nesse vídeo, até porque não é do escopo dos concursos que a gente fala por aqui. O relevante é que para as provas, que a gente sempre indica aqui, para esses concursos de nível médio, que caem em matérias de direito, você pode prestar esses concursos sem problema e tomar posse, ainda que seu nome esteja inscrito nessas instituições de proteção ao crédito. Beleza. Mas agora, passada essa introdução toda, talvez você esteja se perguntando sobre essa decisão recente do STF, que fala sobre concursos públicos e pessoas que estão com o nome sujo também. Aí isso talvez tenha mudado algumas coisas. Aí agora o Diego ele vai explicar um pouco mais sobre essa decisão e complementar também algumas coisas dessas que eu falei aqui. Então, sobre a decisão do STF, que envolve concursos públicos, a ideia é mais ou menos a seguinte. Antes de mais nada, deixar claro que eu vou tentar evitar ao máximo aprofundar muito assuntos e tal, porque o que acontece é o seguinte, a gente sempre fala que o núcleo da galera que a gente tenta ajudar aqui é a galera de nível médio e que vai prestar concurso para provas em que cobram direito. Esse é o núcleo do pessoal e que a gente se sente mais apto para poder ajudar. Dito isso, se o núcleo da galera é de nível médio, ainda que tenha noções de direito que está estudando, então, muito possivelmente, uma grande parte do nosso público aqui não fez faculdade e tal. Então, é por isso que eu vou tentar evitar aprofundar muito, evitar usar jargões e coisa do tipo. Vou tentar ser bem sucinto na ideia da decisão do Supremo. O que acontece é o seguinte, a decisão gira em torno da constitucionalidade ou não de um artigo específico do Código de Processo Civil. É isso que a discussão em cima disso foi o que fez tudo isso chegar até o Supremo. Em resumo, esse artigo diz o quê? Diz que na tentativa de fazer com que o devedor pague, o juiz pode usar de métodos, ainda que não estejam expressamente previstos em leis, no sentido de fazer com que o devedor honre com a sua dívida, né? E aí girou muito em torno da possibilidade de ser proibido com que o devedor preste concurso público. Mas, assim, isso é uma exceção tão dentro da exceção, tão dentro da exceção, porque, no fim das contas, ao final eu vou dar o que eu acredito que vai desdobrar disso, mas, assim, eu acredito que pelo menos 99% da galera que está aqui com a gente na nossa comunidade não precisa ter nenhum tipo de preocupação com isso. Porque o que acontece é o seguinte, primeiro, isso vai afetar as pessoas que têm algum tipo de dívida, mas que comprovadamente tenham recursos para arcar com essa dívida e injustificadamente optem por não honrar a dita dívida, certo? Ou seja, trocando em miúdos, é o cara que tem o dinheiro para pagar, mas não quer. É isso. E aí, nesse sentido, pode ser que o juiz
sabe, no caso concreto, opte por impedir que esse cara preste concurso público, né? De repente, ele tá para fazer um concurso muito específico para uma área muito sensível que mexa com muito dinheiro público, por exemplo. Então, assim, é uma exceção da exceção da exceção, e ainda assim, se ele fosse um devedor, quanto mais com meios de arcar a dívida e injustificadamente não arcasse. Então, assim, tem um monte de requisitos em cima de requisitos, em cima de requisitos para poder, talvez, proporcionar ao magistrado a possibilidade de ver se tem como ele ir por esse caminho. É um negócio, assim, tão específico, mas tão específico, tão reduzido, que, assim, eu acredito que posso falar com segurança que a galera que está aqui com a gente não precisa perder noite de sono por conta disso. Porque, em resumo, né, e aí, assim, nossa conversa franca aqui, em resumo, é o cara rico que não quer pagar. Porque, pensa comigo, eu que fui pobre a minha vida toda, não conhecia um pobre, mesmo aqueles que estavam de má fé, que tinham aquele dinheiro sobrando mesmo ali, que não tinha o que fazer com ele, e ainda assim escolhia não pagar a dívida. Às vezes o cara não pagava porque tirava daqui para cobrir ali, ou esquecia, ou se fazia uma programação errada e um mês virava 2 meses, e virava uma bola de neve. Mas Aham. assim, o camarada que é pobre e tem um dinheiro sobrando, um dinheiro que ele não tem uso para ele, para nada, e tem dívida, e escolhe não usar esse dinheiro para poder pagar a dívida que tem, é porque esse cara é rico. Essa que é a verdade, É. entendeu? E como eu acho muito improvável, né, que a galera que está aqui com a gente seja rica a esse ponto, ainda que nada, né, ainda que nada proíba e ainda que você continue sendo bem-vindo e bem-vinda, mas as chances são que a galera que está aqui com a gente estudando, se esforçando, não está, né, nessa situação. Eu acredito que não, pelo menos. Então, assim, é uma coisa tão específica, galera, que, assim, não se preocupa, não perde noite de sono com isso, não perde energia que você ia focar nos seus estudos, não perde energia que você ia focar no descanso dos seus estudos, fazendo outras coisas. Não se preocupa com isso, de verdade. Você não vai ser impedido de entrar no seu cargo, de tomar posse, de entrar em exercício, nada disso, sabe? É uma coisa que é realmente muito, muito específica e que vai atingir, se atingir, uma parcela tão mínima da população que chega a ser irrelevante. Mas, como a gente vê na televisão, e a televisão algumas vezes presta alguns desserviços no sentido de não informar com tanta precisão quanto poderia, vamos colocar assim, e aí a gente se viu na obrigação de tentar meio que elucidar para a galera que está aqui com a gente, saber que pode continuar aí com força, com ímpeto, que vai dar certo. Beleza? Isso é o que a gente tem para falar sobre a decisão do Supremo. E Vamos. uma observação, assim, o lance que a gente fala até em relação a isso daí que você... Quer dizer, em relação a isso que você falou da dívida, se a gente parar para pensar, não faz nem muito sentido você querer que alguém não tome posse num cargo público por estar devendo. Porque uma vez que você passe no concurso e esteja recebendo a sua remuneração ali, sei lá, como regra para uma empresa que eventualmente você esteja devendo, vai ficar até melhor, porque ela vai conseguir tirar ali direto da tua fonte, sabe? É muito mais fácil você cobrar de alguém que recebe do governo do que... Não, assim, dependendo da dívida, vai poder ser penhorada diretamente em folha, por exemplo, de pagamento. Exatamente, Então, exatamente. assim, ia praticamente impossibilitar o devedor de continuar devendo, sabe? Então, não vai acontecer. Inclusive, isso que o Júnior falou também consta indiretamente na decisão, que é o quê?
ainda que chegue nesse ponto do magistrado se ver com essa possibilidade, no caso concreto, ele vai ter que adotar de razoabilidade para ver se aquilo ali vai realmente ajudar de alguma forma a resolver a situação. Então, Uhum. assim, só reforço o que a gente está falando. São situações dentro de situações, dentro de exceções, que praticamente não vão causar nenhum tipo de preocupação para a galera que está aqui com a gente de nenhuma forma, não é? E a seguir, a gente queria aproveitar para conversar com vocês e falar sobre a questão da própria dívida em si. O que eu quero dizer com isso? É possível que você tenha chegado até esse vídeo por curiosidade, mesmo genuína, de saber como que está a situação, de querer saber como um todo, mas não te afetar diretamente. Como também é possível que você tenha chegado até o vídeo porque você efetivamente está numa situação de aperto, está com um nome em algum desses órgãos de restrição ao crédito e ficou preocupado com a situação. Né? Eu acredito que essas são as duas hipóteses. E dentro disso, a gente resolveu conversar com essa galera que realmente está preocupado, está com dívida, tem sempre aquela coisa ali no fundo da cabeça e tal, essa preocupação, porque a gente sabe que assim é muito complicado você investir no sentido de se empenhar, né, nos seus estudos com esse tipo de problema. Problema financeiro, e aí eu acredito que eu posso falar muito em primeira mão, porque eu sempre tive problema para lidar com a própria hipótese de não conseguir fechar as contas do mês, sabe? Arcar com tudo. Isso era o tipo de coisa que literalmente me tirava o sono, sabe? Então, há tempos eu tive crises de ansiedade, tive ataques de pânico por conta de medo, de, pô, acho que vai chegar no mês e eu não vou ter grana para poder pagar tudo, como que eu vou fazer? Tem um aluguel, tem isso, tem aquilo. Então, não é nem força de expressão, esse era o tipo de coisa que realmente me tirava o sono, me deixava preocupado mesmo de ter que tomar remédio. E aí eu só posso imaginar a pessoa que já até passou desse ponto, ou seja, a pessoa que realmente já chegou ao ponto de não conseguir pagar alguma coisa, tá? E realmente teve o nome incluído no SPC e Serasa, ou seja, isso ultrapassa as situações que eu vivi, que para mim já foram assim horríveis, sabe? Foram muito difíceis de lidar mesmo. Uhum. Então, eu só posso imaginar o que passa pela cabeça de vocês que podem estar nessa situação e ainda assim estão ali lutando para poder melhorar a vida de vocês, melhorar a vida da família de vocês, sabe? De poder dar um conforto para todo mundo que você ama. E assim, eu acho que não, a gente não pode deixar passar em branco, e aí eu acho que o Júnior vai concordar comigo. Primeira coisa, o quão louvável isso é, É. porque você ter a, a, a sapiência de que, em que pese os problemas sérios que você tem, você precisa continuar lutando, você precisa continuar indo na direção de algo que vai, de uma vez por todas, resolver esse problema ou vai te ajudar a lidar com esses problemas. Se você está dentro desse grupo, cara, eu tiro meu chapéu para você de verdade, porque é uma força de vontade que não é fácil de se ter e definitivamente não é comum. Eu acho que cabe esse destaque aqui para a galera que está nessa situação e continua se empenhando, então, de verdade. Parabéns para você que continua indo em frente, porque, como eu falei, isso em mim teve diversas ramificações psicológicas, me atrapalhou em vários aspectos da minha vida, uma situação depressiva mesmo, sabe? Então,
o que a gente pode dizer é que essa situação como um todo, ela é complicada, sabe? A gente não está alheio a isso, mas, como sempre, no que você precisar da gente, a gente vai estar aqui. O que tiver a nosso alcance, a gente vai fazer, nem que seja para trocar uma ideia, conversar e, sei lá, a gente falar da nossa experiência, no que a gente puder ajudar e tiver a nosso alcance, de Vai estar verdade, sempre aqui. não precisa ter medo, pode entrar em contato e o que a gente puder fazer, a gente vai fazer mesmo. E dito isso, ratificar que o caminho que vocês estão trilhando é não só o caminho para resolver esse tipo de problema, como o caminho para poder dar um rumo definitivo para a sua vida inteira. Essa que é a verdade. Você vai investir ali 1 ou 2 anos, né? Ou menos, sabe? Ou mais, não tem muito uma regra específica, mas, enfim, você vai investir o tempo que você precisar e depois você vai ter um retorno perpétuo. Vai Então, ser pro resto da vida. o caminho que você está não é fácil, não é fácil, não deixa ninguém te enganar falando que porque não é, mas definitivamente não é impossível e com certeza absoluta é muito válido, né? Então, acho que as vantagens de prestar concurso, em especial para essa galera, são incontáveis, assim, em que pese esse esforço a mais por conta das situações que estão lidando. Eu acho que as vantagens de você estudar para concurso superam tudo e eu acredito de verdade que é isso que vai te botar na direção do que você merece de ter uma vida plena. É mais ou menos por aí? Não. E é aquela máxima que acho que já é um bordão que todo mundo conhece, né? Que em relação ao concurso público, que a dor é temporária, mas o cargo é para sempre. Verdade. Essa frase ela é muito verdadeira, porque enquanto você está prestando concurso agora, eu sei melhor do que ninguém que você está sentindo uma dor muito forte agora, que você fica se sentindo inseguro, é o medo de não passar. Às vezes a gente tá tanto tempo nessa, porque como a gente sempre fala que é um caminho de longo prazo, mas chega uma hora que às vezes tu começa a ficar duvidando se você vai conseguir passar ou não, se você está no caminho certo, se você não está. E se você está fazendo o seu direitinho, se você está estudando com regularidade, se você está sempre naquela constância que a gente fala, estudando, usando os seus métodos de estudo, adaptando aí para a sua realidade, é uma questão de tempo até isso acontecer, é só você persistir. Não vai ser fácil, mas é isso, os benefícios eles vão ser para sempre e você vai conseguir fazer coisas que você nem sequer imaginava. Vou, vou dar um Aí, exemplo aí. Júnior, só vou abrir um parêntese aqui, porque o Júnior falou esse lance de você vai fazer coisas que você nem imaginava, e esses dias me aconteceu uma situação bem, bem peculiar, porque assim, só para abrir um parêntese aqui, Aham. você vai estudar para concurso público, você vai ser servidor, servidora, a sua vida vai melhorar muito, muito mesmo, sabe? Mas você não vai vir no luxo. Essa que é a verdade. É. Sua vida vai melhorar bastante, consideravelmente, mas você não vai vir no luxo. Você vai ter uma vida confortável e tal, mas você não vai ver no luxo. Mas, dependendo de onde você estava, e aí aonde a gente estava, a gente sempre conversa isso, da onde a gente saiu para onde a gente chegou, foi um salto muito grande. E esses dias eu me vi pensando nisso, porque o que acontece? Eu gosto muito de trabalhar com roupa social, porque ainda que não seja obrigado, eu acho mais fresco, né? Eu sinto muito calor, então eu acho que eu fico mais fresco. E aí eu fui procurar a moça que é a minha costureira para poder levar uma calça e tal que tava com uma bainha soltando, alguma coisa desse tipo. Só que eu não consegui falar com a costureira porque a minha costureira tá viajando para fora do Brasil. Aí eu falei, olha só como são as coisas, né? Eu cheguei ao ponto de ter uma costureira que, parabéns para ela, porque merece mesmo, mas que tá lá viajando, curtindo as férias fora do Brasil, assim. E isso para mim deu uma felicidade
meio interna ali grande, porque assim, eu sou neto de costureira, sabe? Então, quando eu vejo uma costureira com uma vida plena, assim, me dá uma felicidade a mais. E aí foi um desses marcos, assim, que eu achei curioso, porque ao mesmo tempo eu fiquei feliz por ela e por mim, de uma Sim. vez só. Não, maneiro. Pô, tu lembra do meu cachorro, né? Do Bob? Lembra? Um cachorro gente finíssima. Bob, boa praça toda a vida. A gente ficava estudando lá, ele chegava ali no meio do estudo, só deitava ali e tal, e ficava ali no cantinho dele olhando, era uma boa companhia. Quando eu peguei o Bob na rua, eu peguei ele todo arrebentado. Ele estava quase sem pelo, cheio de doença e tal, e o veterinário na época era caro. E na época eu lembro que para a gente poder fazer esse tratamento, eu tinha um Mega Drive, que já era um videogame já relativamente antigo, mas eu consegui vender. Aí, com isso, a gente conseguiu pagar o veterinário. Ele lá na época curou, beleza. Isso foi quando a gente acabou de pegar. Ele já mais velho, ele teve a doença do carrapato, o Diego deve lembrar. Ele teve 2 vezes essa doença. Ele nunca tinha ficado doente, mas quando pegou doença, foi logo essa doença que era muito forte. A primeira vez que ele ficou, foi um pouco mais complicado de poder pagar o tratamento, porque era caro e é uma doença pesada. A segunda foi, eu lembro que ele pegou assim que eu tinha conseguido passar o TRT. E com isso, eu não tive nenhum problema de pagar o tratamento dele. Infelizmente, ele veio a falecer, mas ele teve o melhor tratamento e a vida mais confortável possível naquele finalzinho de vida dele ali. Então, foi, por exemplo, o cachorro que eu tenho hoje em dia, ele vai para o veterinário de forma muito regular, porque agora eu consigo proporcionar isso para o meu cachorro. E já tiveram algumas situações onde é, amigos ou familiares também precisavam de alguma coisa e eu consegui ali dar um suporte, porque Eu mesmo fui um, diga-se de passagem. né, a gente fez isso, tipo, foi uma ajuda mútua isso daí, né? Sim. É bondade sua, mas tudo bem. O... E são coisas que a gente só consegue por conta do carro público, né? Coisas Sim, que pra sim. gente antes, a gente É isso que nem o Diego falou, era difícil a gente imaginar conseguir fazer umas coisas assim. Outra coisa que eu só descobri que eu gostava depois que passei em concurso público, que nem você falou de viajar, era viajar. Porque antes de passar em concurso, eu só tinha tido 2 experiências de viagem na vida. Para Muriqui, um lugar aqui no Rio de Janeiro de carnaval, quando meu padrinho tem um apartamento lá, e para São Paulo, que uma vez eu, o Diego e outros amigos nossos, a gente viajou quando a gente tinha ali por volta dos nossos 17, 18 anos. Por aí. Essa tinha sido minha experiência de viagem. E quando me perguntavam se eu gostava de viajar, eu respondia que não, que achava besteira. E até essas experiências que eu achava legal, eu atribuía mais às pessoas que estavam comigo. Quando eu passei em concurso, depois de muito insistirem, eu fiz uma viagem para Porto de Galinhas. E quando eu viajei para lá, aí eu descobri que eu gostava bastante de viajar. Então, agora, que nem o Diego falou, como concursado, você não vai conseguir viajar o ano inteiro. É porque a gente trabalha todo dia também, você tem que se organizar. Mas você consegue, se tu for organizado, tu consegue fazer uma viagem maneira todo ano. E se você às vezes passar por algum concurso de tribunal e tudo, você ainda vai ter o recesso, que às vezes é um outro período ali que você consegue também, às vezes, organizar uma viagem, né? Fazer alguma outra coisinha. Assim, em relação a esses problemas que a gente falou, até financeiros aqui do vídeo, pô, você vai receber todo mês certinho, sempre no mesmo dia, que nem eu sou concursado desde 2010 e nunca atrasou um dia sequer a minha remuneração. Então, é uma coisa que você consegue fazer um planejamento financeiro. Se você às vezes está com uma dívida agora, você passando no concurso, pô, você sendo organizado, você consegue quitar a sua dívida, depois você consegue ajeitar a sua vida. Acho que não existe solução melhor do que o concurso público. Concurso público, eu sou suspeito para falar, porque para mim deu muito certo, mas acho que às vezes é solução até quando não é o seu objetivo final,
que eu quero dizer com isso? Já conheci pessoas que tinham objetivo, às vezes, de, sei lá, montar um negócio ou de Sim, fazer alguma outra coisa depois. Então, a pessoa usou a estabilidade do serviço público para conseguir arriscar mais, sabe? Para, às vezes, poder, às vezes, investir algum dinheiro no negócio que ela tem ali, tendo aquela garantia de que ela vai receber o dinheiro dela todo mês. Já conheci gente que prestou concurso com o objetivo de conseguir pagar uma faculdade depois, porque se a pessoa, ainda que ela conseguisse passar por uma faculdade pública, para ela ia ficar difícil de sustentar aquilo no longo prazo. E ela não ia conseguir pagar uma particular. Então, ela optou pelo serviço público para poder bancar os próprios estudos e depois seguir o caminho que ela desejasse ali. Então, às vezes, concurso público é isso, é um caminho válido até para quem, às vezes, não tem o concurso público como um objetivo final. E se você, às vezes, está nessa situação de financeira ruim e que, às vezes, pode, de fato, estar devendo essas instituições como SPC e Serasa, também é um ótimo caminho, muito válido, que você, com certeza, vai conseguir organizar a sua vida aí. eu acho que só para finalizar aqui, essas histórias que a gente de vez em quando conta aqui, pelo menos a gente espera que sirva de alguma forma como incentivo e ajude você a ver que tem gente que saiu de um ponto e chegou até outro, porque eu sei que quando a gente está estudando, é muito complicado da gente manter aquele otimismo, manter aquele otimismo que eu digo assim, perpétuo, sabe? Aquele que nunca diminui, aquele que nunca se abala, a não ser para alguma galera aí que, enfim, que alguns gurus de concurso aí que se vendem como inabaláveis, os seres humanos normais, né, fraquejam, pensam em desistir, enfim, vem a dificuldade das coisas e eu acho que essas histórias que a gente conta de vez em quando, por mais que sejam bobas ou por mais que sejam às vezes até engraçadas, a gente tenta mostrar, na medida que a gente pode, que todo mundo consegue, sabe? Todo mundo é apto a conseguir. Então, por mais que você possa estar numa situação onde você não se veja chegando nesse ponto, a nossa esperança é que a gente possa tentar te ajudar e a gente possa, compartilhando nossas histórias, de alguma forma, reforçar que continuar vale a pena. Essa que é a ideia. É reforçar em que o esforço que você está tendo agora não é em vão, por mais que pareça que pode não ter luz no fim do túnel, mas a gente espera que, conversando com vocês, falando, dando nosso testemunho, trazendo nossa história, a gente possa deixar claro que vai valer a pena continuar e que tem sim luz no fim do túnel e que o que você está passando agora é sofrido, mas que você deve persistir e que vai dar certo, porque a gente acredita de verdade em você e a gente está aqui para fazer você continuar. Bom, galerinha, então acho que por hoje é isso. Se você viu ou ouviu até aqui, de verdade, muito obrigado, como sempre, de verdade mesmo. É, o carinho que vocês têm com a gente, a quantidade de gente que tá compartilhando e seguindo a gente, se inscrevendo no canal, é, é maior do que a gente esperava. E assim, a gente fica de verdade mesmo muito feliz, porque o que a gente recomenda é o que a gente vive, assim. Então, por mais que a gente não tenha 1 milhão de seguidores, cada um que entra lá é uma felicidade de verdade, porque a gente leva muito a sério esse lance de comemorar as pequenas vitórias, e cada um Verdade. de vocês que se inscreve é mais um que
fortalece aqui a nossa comunidade e, e traz esse senso de pertencimento para a gente, que diz que mais gente, além de nós, entende que dá para você continuar estudando, estudando bem, sabe, para ser competitivo, para passar nas cabeças ali, nos primeiros lugares. Dá para você fazer isso tendo uma vida social mínima, ainda que não vai ser uma vida desregrada, porque afinal de contas você vai ter que estudar, Exato. mas você Isso consegue para estudar. depois. Pois é. Aí depois você vai à loucura. Aí vai ser a hora de você brilhar. Mas você consegue estudar, você consegue ter uma vida social, você consegue ter uma vida familiar, você vai conseguir ter o seu tempo para você e você, acima de tudo, e talvez o mais importante para mim, você consegue estudar mantendo um mínimo de saúde mental. Porque, sinceramente, se todo mundo que fosse estudar para concurso ouvisse a galera por aí que fala que você tem que estudar 20 horas por dia, eu, sinceramente, não vejo como a gente vai criar uma nova geração de concurseiros que ou que não vai desistir pelo caminho ou que não vai chegar já no seu cargo batendo pino, sabe? Porque, e aí, tanto o Júnior quanto eu, a gente é daquela geração de millennials, né? E começando da nossa geração para frente, problemas de saúde mental são muito frequentes e estão piorando cada vez mais. Então, indo meio que contra isso, a gente quer, ao mesmo tempo, lutar pelo serviço público, que é uma coisa que a gente acredita, é uma coisa que mudou nossa vida e que pode mudar a vida de todo mundo, é o que a gente acredita, mas ao mesmo tempo mantendo a saúde mental de todo mundo. Eu acho que isso é muito importante e a gente acha que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, desde que você não se deixe convencer pelas palestras por aí que dizem que você vai estar 18 horas por dia por 5 anos e não vai morrer, sabe? Verdade. Então, Então, dito isso, quanto a isso, só duas observações. Uma, que é reiterar um convite que eu já tinha feito antes aqui para a comunidade do Facebook que a gente criou. Ainda sim. está, pelo menos enquanto a gente está gravando esse vídeo, porque quando a gente está gravando esse vídeo, ela deve ter acabado de ter sido divulgada na prática. Então, Ah, talvez ainda não perfeito. tenha muita gente lá, mas vou tentar deixar o link aqui na descrição, convidar você lá. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas talvez seja pertinente para esse vídeo, que é mais um conselho um pouco genérico, que o Diego deve lembrar de uma coisa que eu sempre falava antes da gente estudar para concurso, que eu não recomendo que vocês façam caso você esteja pensando isso, que era que quando eu passasse concurso eu ia ficar um ano inteiro gastando meu dinheiro de forma desenfreada, sem ficar pensando no amanhã. Lembra quando eu falava sobre isso? Porque eu pensava, pô, eu tenho que ficar me restringindo durante um ano, eu vou gastar como se não tivesse amanhã mesmo. Eu fiz isso, mas isso não me causou boas consequências, pode-se dizer Até assim. hoje está pagando. É, então acho que só esse disclaimerzinho aí, porque caso você esteja pensando em alguma coisa parecida, alguma coisa nessa linha, não estou dizendo para você não gastar, mas não precisa ser exatamente com tudo que vem pela sua cabeça também. Tenta ir com um pouco mais de Ah, calma, um pouco segurado. mais de controle. Só um planejamentozinho, alguma coisa pode vir a te fazer bem. Só esse conselho genérico que eu dou aqui no final, que talvez seja pertinente para o vídeo. Então, galerinha, como sempre, lembra de se inscrever aqui no canal, já deixa o like. Tem vídeo sempre terça e quinta, no horário do almoço. Tem, tem áudio lá no podcast, toda quinta-feira. Tem matéria no site, todo domingo. E no Instagram tem sempre um pouquinho de tudo, né? Tem pedaços de um pouco de tudo, tem uma salada lá e preferencialmente é por lá que você faz contato com a gente no arroba mente de concurseiro, underline oficial. Se quiser, segue a gente lá, manda uma mensagem, a gente troca uma ideia. E no site, no www.mentedeconcurseiro.com, tem o endereço de tudo. Tem o endereço do Instagram, tem o endereço do TikTok, enfim, tem o endereço do Facebook, se você preferir. E aí lá tem todos os nossos contatos, além das matérias também que são escritas
exclusivamente para lá. Beleza? Então, mais uma vez, você que viu ou ouviu até aqui, de verdade, nosso muito, muito, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu!